Olá, boa noite. Me chamo Arara, sou uma pessoa não binária, negra, de pele clara. Estou usando uma camisa toda trabalhada no tie-dye, alguns acessórios no meu rosto, brincos, um óculos de grau. Tenho pelos no rosto e meu cabelo é encaracolado na cor castanha, vai até o ombro. Atrás de mim vocês podem ver alguns tecidos pendurados no arara, em outra arara, com motivos geométricos de origem africana. Hoje, a convite da Feira Festa Chafurdim, nós vamos conversar, costurar memória e sustentabilidade através de narrativas estéticas e éticas para a construção de figurinos com foco no reuso e no garimpo de brechós. Vamos conversar? Bom, primeiramente queria agradecer a todos que estão acessando aqui a nossa conversa e vou falar um pouco sobre a minha formação. Estou me formando em design e moda, pela Universidade Federal do Ceará, onde tive a oportunidade de ser bolsista em 2015 do programa Figurarte. É um programa de extensão da universidade que atende toda a comunidade. O Figurarte é um acervo de figurino e indumentária, um dos maiores acervos de figurino e indumentária do estado, que serve à comunidade artística, e também tive a oportunidade de atuar como bolsista no programa de iniciação à docência do Laboratório de Modelagem Tridimensional do curso de Design e Moda. Desde 2015 também tenho atuado em parceria com o Espaço Cultural Salão das Ilusões, desenvolvendo atividades relacionadas ao reuso, ao consumo sustentável, o consumo consciente, ao fomento desse consumo na cidade, através do meu laboratório Brechó Arara. E também, desde 2015, tenho desenvolvido diversos trabalhos individuais e coletivos sobre uma insistência de imersão sensorial e criativa nesses processos, em várias linguagens, no audiovisual, na moda, no teatro, performance, música. Os trabalhos relacionados a essas linguagens, na sua grande maioria, relacionados ao figurino e à direção de arte. Então, hoje eu vou trazer algumas reflexões que caminham comigo durante esse percurso a respeito de como podemos problematizar e sistematizar os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos processos para construir figurinos que estejam alinhados com os nossos propósitos éticos, sensíveis, poéticos e que façam sentido, para que possam cumprir com seu objetivo, dialogar com os trabalhos que estão sendo apresentados, mas também com a sensibilidade do público, com o contexto, enfim, trabalhos que possam nos realizar na sua produção, mas também na sua apresentação. Longe de ser uma conversa acadêmica, queria apenas pontuar que a gente vai entender aqui ética como um princípio de respeito a cada indivíduo, e a estética como a percepção, a sensação, a sensibilidade, as formas e ferramentas que nós usamos para buscar construir e desconstruir identidades. Então, quando a gente coloca lado a lado estética, ética, moda, indústria, que são coisas que são atreladas, a gente já percebe que elas se aproximam, mas que elas também se distanciam. A estética, como elemento de criação na identidade, ela se utiliza, por exemplo, da moda, que é uma indústria, e é considerada a 5ª maior indústria do mundo, para elaborar esse conjunto de ações, enfim, materializar todo esse processo de criação e desenvolvimento de uma imagem, por exemplo. Uma estética que está associada a princípios éticos, a gente considera que os costumes, os adornos, os gestos, as formas de viver, a indumentária, o vestuário, a sua origem, o simbolismo, tudo isso são veículos, A estética como um veículo para estes discursos culturais específicos, E que na arte não é diferente. Esses discursos vão se manifestar em narrativas variadas, mas o que eu quero chamar aqui a atenção é que nos processos de criação de imagem
falando especificamente do figurino, é preciso ter uma redobrada atenção para que a gente não acabe descontextualizando, não esvaziando o significado das coisas, não agindo de forma extrativista, não caindo na famosa apropriação cultural, que é muito praticada, principalmente pela moda e, consequentemente, pelos criadores de imagem. É importante que a gente procure observar com sensibilidade os nossos processos na criação de narrativas poéticas e estéticas, e que essas narrativas elas estejam alinhadas aos nossos princípios éticos. Para que a gente consiga compreender a dimensão ética que está embutida em todas as questões relacionadas à estética, à identidade e atreladas à moda, a gente precisa entender um pouco o que é a moda de fato, né? Da onde que ela veio, como que ela se forma. Então, para a gente entender um pouco sobre o que é a moda na sua raiz, eu queria fazer um breve comentário sobre isso, né? A moda, enquanto costume, enquanto sistema de mercado, ela é um fenômeno ocidental, né? E a sua origem é localizada ali no continente europeu. Quando eu me refiro à moda surgida na Europa, eu estou falando da moda vista como um artifício cultural que promove o desenvolvimento econômico dentro de uma lógica colonial, né? Uma lógica de conquistas, exploração, domínios, soberanias. Então, quando se fala que a França, que a moda é francesa, a gente está falando da moda enquanto mercado, né? Obviamente. E aí esse mercado, ele implica, na sua estrutura, fomentar, né, a produção de réplicas, né? Então, a gente vai ter o surgimento do prêt-à-porter na França, né, que seria o pronto para usar, e também todo aquele sistema dos desfiles, das coleções, enfim. Mas o que eu queria comentar a respeito do surgimento da moda é o que cria o alicerce para que essa indústria venha a surgir, que no caso é o fomento da indústria têxtil no Ocidente, né? Então a gente vai ter no século XVI o então rei da França, Luís XIV, junto ali com o seu ministro de Finanças, Jean-Baptiste Colbert, decidiram investir no desenvolvimento da indústria têxtil local na França, né? O Colbert acreditava que uma nação precisava de uma indústria têxtil poderosa para se destacar, se manter e ter ali uma certa competitividade com as outras potências europeias, né? Isso justifica porque até hoje a França é vista como centro, né, quando se fala em história da moda. Agora, o que é importante destacar disso tudo é que essa indústria têxtil, né, que deu alicerce para a moda, para a indústria da moda, de fato, ela foi potencializada pelo colonialismo, né, que a gente sabe que opera numa lógica extrativista violenta e que, inclusive, o nosso país, né, há 500 anos estamos aí num processo muito doloroso, muito violento, genocida, de exploração das nossas riquezas para custear, né, a soberania, digamos, de outros lugares, de outros países, outras regiões, outros continentes. Como exemplo, né, desse período, eu trouxe algumas imagens entre aquarelas e pinturas a óleo de 1600 até 1800, que vão trazer um tanto desse impacto, né, do vestuário, né, sobre as populações ameríndias e negras trazidas para a América, né, populações africanas. Como esse sistema colonial, ele se apropria também, ao mesmo tempo que ele fomenta, ele se apropria e regulamenta esses costumes, né, as formas de vestir, a fim de enquadrar, formatar, né, as vivências e as experiências das pessoas. Então aqui a gente tem passou uma moto aí, vou repetir, né? Trouxe algumas imagens para que a gente pudesse visualizar
como que essa estrutura colonial fomenta e ao mesmo tempo se apropria, né, e reproduz nos corpos das pessoas que são exploradas por esse sistema os modos e costumes brancos, majoritariamente de origem europeia, a fim de formatar os comportamentos, né, dessas pessoas de forma violenta, enquadrando elas em outras lógicas, né, retirando toda a subjetividade tradicional desses povos, né, e os colocando à imagem e semelhança dessas populações europeias. Então a gente tem aqui a primeira imagem, uma pintura a óleo de Alberto Ecault, chama Mulher Mameluca. Assim, é uma pintura que nos traz vários símbolos familiares, né? O cajueiro, essa vegetação, a própria face dessa mulher, né? O cesto de palha, mas tem uma coisa aqui, né, que chama muito a atenção e que é o centro desse ponto de fuga aqui, que é essa roupa comprida, né, que tem que ser levantada. Imagina só o quão, além de alguns acessórios, né, de joia no pescoço, nas mãos. E aí imagina, essa mulher, né, aqui chamada de mameluca, não sei se vocês sabem, mas Maleluca era o nome que era dado às populações indígenas logo quando os invasores chegaram aqui no nosso continente, especificamente aos indígenas brasileiros, né? E aí imagina essa pessoa que tem uma vivência de executar suas atividades do dia a dia com uma roupa muito mais adaptada, né, com acessórios, enfim, com os seus adornos que facilitavam, né, a sua existência, mas também que comunicavam uma série de informações ali culturais, tradicionais, religiosas, espirituais, ter que se adequar a esse tipo de vestimenta, né, que para você andar você tem que levantar a roupa, você tem que segurar a roupa, enfim, que te impede de realizar uma série de atividades da forma que você está acostumado a realizar. Outra imagem que eu trago para que a gente possa visualizar um tanto mais de como esse sistema que se estabelece na Europa, que é levado, carregado para outros continentes, é um sistema de origem extremamente violenta. A gente tem essa outra imagem, que é uma aquarela do Jean-Baptiste Debré, que chama Índia Guarani Civilizada a Caminho da Igreja em Trajes Domingueiros. É de 1827, no Rio de Janeiro. Devastador, né, ver essa imagem. Índia Guarani Civilizada, né? E aí uma das coisas que vai se repetir muito nessas imagens é a descrição dessas pessoas sem nomeá-las, né? Elas não têm nome. Elas têm nome, elas só não são registradas com seus próprios nomes, né? Uma forma de homogeneizar toda a população, não só nesse dado do não registro do nome, mas principalmente na formatação desse corpo, dessa existência a partir dessas vestimentas. Por que eu trouxe essa discussão, né, sobre essa origem da moda, trouxe essas imagens? Para que a gente possa, de fato, refletir e perceber como que a moda surge, né, como uma das principais ferramentas de perpetuação do colonialismo, que mais tarde se transmuta, né, no que a gente conhece hoje como capitalismo. A moda, como a gente conhece hoje, já nesse período capitalista, mas o que deu estrutura para a moda existir, né, para esse sistema de reprodução de réplicas, foi toda a indústria têxtil, né, de insumos oriundos das colônias. Então as coisas, elas todas estão tremadas juntas num mesmo tecido. E aí que no século XXI, né, séculos depois, a indústria da moda estabelecida, uma das maiores indústrias do mundo,
a gente tem como um dos carros-chefes da moda a moda de consumo de massa, que é conhecida como fast fashion, que nada mais é, né, do que uma moda rápida, que vai operar na constante renovação das peças comercializadas no varejo de moda. Então é uma lógica de produção, consumo, descarte, produção. Produção, consumo, descarte, produção. Essa é a lógica do fast fashion. É uma demanda que é uma indústria que ela gera a demanda do novo, né? Justamente pela alta descartabilidade de sua produção. E aí a gente se pergunta, tá bom, beleza, importante entender tudo isso, fundamental, mas como isso reverbera, né, nesse nosso pensamento de ética, sustentabilidade e memória associada aos brechós? Bom, toda essa série de violências estruturais, né, que não é uma violência somente às pessoas, né, ela é uma violência que ela é propagada a todos os indivíduos, considerando aí também a natureza, ela vai afetar todo esse nosso ecossistema, porque esse tipo de produção de moda, ele é altamente poluente, né? Ele está dentro de uma dinâmica que não leva em consideração a sustentabilidade, nenhum aspecto ético, é simplesmente, né, a coisa do lucro mesmo. Então, a partir disso, obviamente gera-se uma corrente contrária, né, que vai abrir ali estreitas linhas de fuga dessa lógica consumista e extrativista. Quando eu me percebi dentro dessa estrutura, estudando moda, né, cursando a universidade, eu percebi que tinha uma coisa ali que não se encaixava, e foi quando eu comecei a buscar por alternativas. Então foi quando nasceu o Brechó Arara. Eu tinha uma pesquisa na época que falava que no Brasil existiam, 12 mil brechós, por exemplo. E hoje a gente vive uma cena bem diferente disso, né? Eu brinco que o brechó é a nova lan house, tem toda esquina. E que bom, né? Porque no caso a gente percebe que o reuso, ele é uma das possibilidades de subverter essa lógica. De lá pra cá, né, muita coisa se desfez, muitas dessas superstições elas foram perdendo força, e a gente foi entendendo de como a força da comunicação incentiva, né, a mudança de hábitos, né? A gente já não... Eu, particularmente, já não consumo produtos de grandes magazines há muito tempo, né? E acho que pra dar uma finalizada, assim, nesse pensamento sobre a indústria de moda, já que a gente chegou agora no fast fashion, que eu acho que é o que traz também um esgotamento dessa estrutura, a gente precisa considerar o que significa consumir, né, a partir dessa cadeia de produção de moda rápida. Primeiro, o que você compra por R$19,90 numa loja dessas não dura muito tempo, né? E se durar, a matéria física, aquela matéria durar muito tempo, toda aquela carga simbólica, ela já também não contempla mais as pessoas, porque ela é produzida e reproduzida até se esgotar. Então, são peças que é difícil até de você criar uma afetividade ali com elas, porque elas já trabalham nessa lógica do esgotamento, né? Elas vão até onde não der mais. E é importante considerar também que para aquele produto existir, muito provavelmente, né, para você comprar por R$19,90 uma peça de roupa, muito provavelmente alguém teve que vender seu trabalho num esquema análogo à escravidão. Então a sua roupa baratíssima, ela é um mote. Então essa roupa nova, né, de certa forma barata, ela é um sinal para essa indústria, né? Ela gera demanda para essa indústria. E essa indústria, ela é uma das que mais polui em escala global, né? Ela afeta principalmente os cursos d'água e os rios,
mas não somente, também a saúde das pessoas que trabalham diretamente e indiretamente com essas linhas de produção. Além de ter contato com materiais que são contaminantes, enfim. Então é bom a gente pensar muitas vezes assim sobre aquela máxima, né? Quem estamos financiando, o nosso consumo, ele serve a quem, né? Já que nessa sociedade atual pretende-se nos reduzir a meros consumidores, então vamos usar esse nosso consumo e entender, né, que a vestimenta e o consumo, ela é também um projeto político existencial. Então, justamente, é esse processo de consumo, acúmulo e descarte, né, gerado pela moda, que explicita a urgência de buscar alternativas de produção e de criação, que sejam alinhadas a métodos mais sustentáveis, logo mais éticos. E é importante dizer que quando você não descarta, você não está dando o sinal de produção para a indústria, né? Você não está gerando necessariamente uma demanda. Portanto, eu percebo o reuso como uma das formas, uma das nossas armas para, de alguma forma, subverter essa lógica consumista, desenfreada e capitalista. Eu, particularmente, incorporei o reuso no meu processo, né? Primeiramente, a partir de necessidades financeiramente acessíveis, né? De processos que fossem financeiramente acessíveis, mas sempre muito atrelado a essa percepção dos males que essa indústria causa. Então, eu me percebia estudando algo que eu não concordava com basicamente nada, assim. Era sempre um conflito, como não deixou de ser, mas que com o tempo a gente vai encontrando outras possibilidades, enfim, consegue criar mecanismos ali de atuação. E aí outra coisa que é muito interessante, assim, que pro meu processo foi muito rico, que sempre houve uma curiosidade muito grande de conhecer os tecidos, né, de saber o nome dos tecidos, a composição, mas principalmente de tocar os tecidos ou só vê-los e já saber quais são. Então, isso também se somava com a vontade de entender sobre técnicas de estamparia, né, modelagens, que a gente viaja muito pela história da moda e nota assim como as modelagens, né, como elas são absurdas e variam tanto de épocas em épocas. Então, tudo isso vai fazendo você perceber um tanto, assim, da riqueza dos trabalhos empregados, né, na construção daquelas peças. Muitas coisas feitas à mão, né, vindas de vários países. Então tem um fluxo global ali de coisas circulando. Muitas peças de fibras naturais, que também é incrível. São muitas possibilidades, né, que você encontra nos brechós, assim. Eu considero uma riqueza absurda, assim, um tesouro, verdadeiro tesouro. E que pode ser aproveitado de várias formas. Você pode comprar, você pode vender, você pode prolongar a vida útil daquilo, transformando em outras coisas, né? Tipo, ou em algo totalmente diferente. Então, dando continuidade. 3, 2, 1. Dando continuidade a... E aí, galera, vocês que estão fazendo... Uma das propostas do Chafurdinho, quando eu recebi o convite, era falar também um tanto sobre alguns processos relacionados à música que eu tenho desenvolvido figurino. Então, vou abrir aqui para vocês algumas histórias e espero que a gente possa trocar a partir disso nossas experiências e possa de alguma forma estar colaborando aí com o processo de vocês. Para começar, eu lembro que Don't touch my hair. E para introduzir esses processos, acho que é importante também falar que desde 2016 eu venho desenvolvendo uma pesquisa chamada Lixo, né? Onde eu busco aliar, né, a atividade produtiva com mecanismos de desenvolvimento mais limpos e sustentáveis. Então, acredito que o design sustentável ele vai entrar aí como um paradigma mesmo, científico, né, e cultural,
para procurar melhorar as condições de vidas atuais e futuras. O design como um lugar político, né, estratégico. E a partir desses processos eu comecei a aplicar esses estudos, né, de criação para coleções, para figurinos, principalmente ali para o cinema e para o audiovisual, mas que também entraram no teatro, performance, música, além de oficinas e cursos, enfim. É um trabalho que eu já venho desenvolvendo há 5 anos. Vocês podem dar um cato no link, vou deixar o link lá embaixo, que nesse site não tem tanta coisa, porque foi só um mote, assim. Na real, as produções, elas falam mais por si só, assim, falam mais sobre essa pesquisa, mas já rendeu muito, assim, né? E mais recentemente, essa pesquisa foi mote para a residência artística Ateliê Aberto, que rolou lá no Salão das Ilusões, onde a gente recebeu 10 artistas visuais e designers de Fortaleza e de vários estados do país e da Argentina. E aí, isso foi em 2019. E o que eu acho mais potente, assim, de todo esse processo, dessas pesquisas, através do reuso, né, é como que quando essas corpos, né, se encontram com essas vestimentas, com esses trajes, com esses figurinos, e ele é incorporado nas performances, a gente consegue entender ali que, claro, nas obras já está embutido isso, mas mais uma camada, né, dessa mistura, dessa existência, né, que é política. Então a gente consegue visualizar, ou talvez nem consiga visualizar, mas durante o processo, né, quem está produzindo, a gente consegue trabalhar isso com uma certa firmeza, com uma vontade, né, com a necessidade de encarar as coisas enquanto uma política mesmo existencial, assim. Então, vou citar alguns projetos que eu participei, realizando a produção de figurino e styling para projetos musicais, comentando um pouco de cada trabalho e tal. Em 2019, eu tive o prazer de desenvolver e participar do trabalho Rolê nas Ruínas, do Matheus Fazendo Rock. Acho que vocês conhecem. Foi um dos últimos trabalhos, né, que eu desenvolvi, também um dos mais interessantes, assim. Inicialmente o Matheus tinha me convidado para desenvolver a identidade visual do álbum, e quando eu menos esperava eu tava lá costurando, e aí ele chegou, e aí tava fazendo uma peça que tinha a ver, e já provou, já gostou, já decidiu usar no show, então já virou figurino, e foi o figurino que ele usou para o show de estreia, né, do álbum, que foi a Missa Negra, que rolou lá no Porto Dragão no começo do ano retrasado, 2019. Eu não botei cadeira porque na Missa Negra não tem cadeira que é pra ninguém sentar. Rock de favela vem, vem gente. E aí é babado porque esse mesmo figurino ele também usou num videoclipe, né? Que foi um videoclipe legal, que eu acho ótimo quando as coisas vão se repetindo, né? Vão se alterando. Então, levar o figurino para outras etapas do trabalho, né? Considerando que estamos falando de um processo que pensa e projeta a não descartabilidade das coisas. Então esse lance de ficar trocando de figurino a cada trabalho, pelo menos para esse trabalho, em cada fase, né, para esse trabalho não fazia muito sentido. Era meio que sobre isso mesmo, assim, né. Então foi muito massa ver isso acontecendo, mesmo eu não estando no processo. Por exemplo, em Legal Legal eu não estava no processo, mas naturalmente isso foi acontecendo. Ela continuou sendo utilizada, essa roupa, né? Que no caso eu fiz o short e a camisa ele tinha me comprado já na época do brechó. E aí é importante entender também que esse trabalho, né, de produção caseira, por exemplo, no esquema do short, é um trabalho que se dá de uma forma semi-artesanal, né, onde eu mesmo faço todas as coisas.
e que nessa perspectiva do slow fashion, que é como eu tenho desenvolvido as ações da minha marca, ele vai totalmente de oposição ao que a gente entende como fast fashion, que a gente conversou um pouco antes, né? Dessa moda rápida, da descartabilidade, da geração de demanda de consumo. Então, por exemplo, para essa produção do Matheus, a gente usou um tecido 100% nacional, né, de algodão, 100% nacional, uma fibra natural, e que ele foi pensado já nessa lógica, né, de um tecido de uma peça que tem uma durabilidade massa. Então, quando eu criei ele, eu pensei numa peça que tivesse uma durabilidade de mais ou menos uns 5 anos. Isso foi em 2019, né? A gente está aí caminhando para o 3º ano, então estamos vivendo ainda esse processo, vendo como é que ele responde. Tá rolando, assim, é interessante, assim, então eu tenho gostado muito de perceber que é uma dinâmica que a gente vai experimentando, vai vivendo e vai compartilhando com as pessoas, né? E aí, gostaria de compartilhar também com vocês essa perspectiva, né, de que esse trabalho ele foi produzido inicialmente dentro de um contexto da moda, né? Não visava que ele fosse ser usado por um artista como figurino, para show, para vídeo, etc. Mas que ele já estava alinhado com o que a gente estava pensando, projetando, né? Dentro desse conceito todo de estar trabalhando com reuso, quando eu falo a gente, assim, eu tô falando mais é sempre coletivo, são sempre trabalhos coletivos, mas estou falando a partir da minha perspectiva de como que eu tenho desenvolvido os trabalhos, né? É um lugar que eu recorro sempre, é a coisa do reuso, por vários motivos, como eu expliquei no começo, mas também pela praticidade de ter um acervo e poder recorrer a ele a qualquer momento, né? E um acervo que eu venho construindo nos últimos 8 anos, então é escolhido a dedo, né? Cada coisa. E é como uma biblioteca, né? Vou lá e dou um cato. E falando sobre esse contexto, né, de a produção ter vindo de um lugar da moda e ter ido para um outro lugar, é também interessante perceber essas relações, né? Como que a partir disso, né, eu lancei a peça, né, na minha marca, e isso foi sendo absorvido pelo público também. Um outro artista que foi muito bom colaborar, tem sido, sempre é bom, foi com a Getúlio Abelha. Houveram várias colaborações assim ao longo desses últimos anos. É sempre um prazer, porque é uma pessoa muito criativa, muito inventiva, divertida, cheia de vida e que sabe o que está fazendo, sabe o que quer fazer. Então é um processo que tem diálogo, mas ao mesmo tempo já tem algo ali, sabe? Já tem um alicerce, é uma personalidade muito forte. E isso facilita muito, porque é sobre aquele trabalho que já está sendo desenvolvido, né? Nós colaboramos em vários processos. Eu separei alguns aqui para mostrar. E aí queria comentar também, antes de mostrar as imagens, que não só com a Getúlio, mas com vários desses artistas, os processos eles se dão de uma forma um tanto informal, né? Tipo, me dá um salve, tô precisando disso, daquilo, me ajuda, o que é que tu propõe? E eu estive com a Getúlio ali bem no começo da carreira dela como cantriz, né? E com o Matheus também, por exemplo. O Matheus já tem uma carreira mais longa, mas esse último álbum dele veio a carreira solo dele, né, de 2019 pra cá. E algo que a gente percebe assim na cena é que essa informalidade no trato e na forma de trabalhar, ela é massa porque ela facilita muitas coisas, desburocratiza bastante, mas também revela que que os artistas da música em específico assim não estão ou não estavam assim tão acostumados a trabalhar com outros profissionais para pensar o visual, para pensar o figurino. E aí eu acho que por isso essa abordagem assim informal, né? Então a gente nota que é algo que tem se construído e principalmente entendida essa noção do que é o styling, do que é o figurino, enfim. E aí pra Getúlio eu trouxe umas imagens sobre a Getúlio, né, de algumas parcerias que a gente fez. Tem um que eu adoro, um show que eu amo, que eu acho incrível, que eu queria muito ter estado presente, assim, porque eu acho a energia lá em cima, que é o Sim São Paulo, que rolou
há um tempo atrás. Pode botar aí pra tocar. Ai meu Deus, o meu filho de calcinha, como é que eu vou explicar pras criancinhas? Oh my God. Você pare de frescura e vai ensinar pra elas o que foi a ditadura. Isso sim é um problema, isso sim é uma sequela. E eu ainda nem contei a história da galera. E aí tem também outro que eu amo, que foi chique demais. A missão era desenvolver um look para Olivia Liboni, para participação dela no clipe de Aquenda. E aí, vai peitar? Travesti? Que foi também muito gostoso de fazer, porque uma parte a gente filmou em casa mesmo, e rolê na rua, carnaval no inferno, foi delícia. E aí tanto fiz uma colaboração com o style pra galera, né, para as dançarinas, Maricota e Quirina, as curicas, como produzir esse look especialmente pra Olivia, que foi muito incrível, assim, conhecer ela. E a gente não teve prova de roupa, né? Eu produzi tudo no salão e no dia do clipe ela veio e a gente provou e eu fiz os ajustes ali na hora e foi bafo, foi muito gostoso, ficou perfeito. Um outro artista que foi possível trabalhar e que foi muito interessante também foi com o projeto Arquelano, ainda no começo da carreira. Produzir direção de arte e figurino pro clipe Nonsense, em parceria, em colaboração com a minha amiga querida Paula Hasna e Trojane. Alô, que saudade. Alô, Icó. E foi bom demais, isso faz tempo demais também, nem lembro quando foi, 2018 eu acho, 2015, sei lá, 2016. E foi tudo, foi um esquema bem loucura, assim, fazer isso tudo. A gente filmou lá na ex-casa do Barão de Camocim, ali no Complexo da Vila das Artes. E por último, rolou de trabalhar com Arquelano também mais uma vez, durante o laboratório de música do Porto Iracema, no qual esse projeto fez parte. Foi bem chique porque tem aquela estrutura, né, de ensaios, então dava pra estar acompanhando os ensaios, fazer prova de roupa. Quando a gente recebe as propostas, a gente também recebe uma proposta de orçamento. E pro orçamento que é oferecido, geralmente não tem margem para produzir peças, né? Tem margem, às vezes, para um aluguel, para um ajuste, para uma coisa assim. Não tem uma verba suficiente para produção mesmo. Então, ter um acervo, né, e fazer parte desse movimento do reuso, dos brechós, de conhecer a galera que também trabalha com isso, facilita muito esse processo de entender o que é que se encaixa, onde procurar, como viabilizar. E aí, mesmo com algumas dificuldades, assim, nesse sentido, que é recorrente, né? A gente vê isso em todas as linguagens, o figurino, ele é algo que chega pra gente com um orçamento que não condiz com as ideias, com as propostas, com o projeto, assim, é sempre algo muito dissonante, questões de valores. E aí eu tô falando isso aqui no caso, não especificamente desse trabalho, mas de todos os trabalhos, isso sempre acontece. E é importante a gente também saber dimensionar e mensurar o nosso trabalho para que as coisas possam se desenvolver de uma forma menos precária, né? E que possa acontecer
de uma forma que seja interessante para quem está precisando daquela colaboração, mas também para a gente se realizar durante o feitio, né, e produção das coisas. E aí agora eu vou falar um pouco também, um pouco mais até, de um outro trabalho que foi muito gostoso de fazer. Foi um trabalho pro Rodrigo Colares, pro show de lançamento, se eu não me engano, do disco Bispo Clonazepam, que houve um show em praça pública, assim, tipo, estrutura de palco e tal. E aí ele precisava de um figurino para apresentar esse disco e procurou a gente, me procurou, tipo, há uns 10 dias antes do show. Então, também essa mesma rolê de vamos ali, tô precisando, como é que a gente desenrola, e aí vamos nessa, vamos desenrolar, vamos ver qual é, me conta mais, deixa eu escutar aqui essas músicas. E assim, facilita porque eu já conhecia o trabalho dele, né? Na verdade, de todos esses artistas eu já conhecia o trabalho, já curtia, escutava, né? Então, meio que já tinha um processo ali de aproximação e que quando rola o convite as coisas já estão assim bem adiantadas, diferente de iniciar um trabalho do zero, que não tem intimidade, né? Isso facilita muito. E aí, no caso, eu tenho muita sorte de trabalhar com artistas que de fato eu gosto do trabalho, né, e das pessoas, enfim. E aí para esse trabalho foi ótimo contar com a participação chiquérrima da Mia Lécia, porque como era pouquíssimo tempo, né, a gente precisava de fato, assim, tá muito em ação com outras pessoas, eu não dava conta de fazer só, e aí foi muito gostoso. Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar, o Rodrigo trouxe algumas ideias, assim, mas nada muito definido, apenas umas referências, assim, gerais da atmosfera mesmo do disco e de imagem, assim, eu acho que tinha poucas imagens, assim, era uma coisa mais dessa atmosfera do disco mesmo, quais os músicos que se relacionavam com aquilo. E uma das imagens que o Rodrigo trouxe, na verdade não foram nem imagens, foi mais assim um lugar de referência, foi o Sun Ra, que é um bicho incrível, assim, né? Muito espetacular. Eu não conhecia, assim, do visual, conhecia o som, escutava, mas não conhecia o visual. E quando eu me deparei, assim, eu fiquei bem apaixonado, assim, nossa, fantástico. Mas não como uma referência direta, mas como uma indicação da possibilidade de extrapolar o que, sei lá, o comum, assim, né? Analisando o histórico do artista que não tinha essas, que não se montava, né, que não tinha essas produções mais alegóricas e estava disposto a encarar uma montação um pouco mais pesada, e aí trouxe como ref, assim, o Sun Ra, mas também a estética musical, né, dos dois, assim, se encontra em algum lugar nesse rolê de uma música que é mais eletrônica e, enfim, digital, sei lá. Eletrônica, digital, posso chamar assim? Música eletrônica, né? Eu amo. Ambos os álbuns, tanto esse do Sun Ra and His Orchestra, quanto esse do Bispo Clonazepam, simples, assim, são doideira demais. E eu gosto quando é assim, quando é loucura. E aí, uma outra imagem que chegou pra gente, já assim, na investigação ali dos 5 dias de trabalho, foi... Deixa eu ver se eu acho aqui... Pronto, gente, achei. Na verdade, a capa do álbum do Sun Ra era o When Sun Comes Out, que é uma capa que ele tá com um manto meio estrelado, assim, um capacete, tocando uns teclados. E pronto, tinha essa imagem. Essa foi uma das imagens que eu me lembro. E ela é maravilhosa, porque ela fica meio abstrata ali, né? Ela tem um efeito óptico. Mas esse manto já trazia, assim, uma informação muito gostosa, né? De brilho, de uma coisa que tem uma interferência de luz, e isso chamou bastante atenção. E outra ref que o Rodrigo tinha são os caretos, né,
que é uma galera que também que se monta de uma forma muito interessante, assim, que faz as próprias máscaras, faz as próprias roupas, e que pra gente aqui do Ceará, pelo menos pra mim, assim, essas manifestações populares são sempre um lugar de inspiração e um lugar muito afetivo, né, de ter crescido vendo várias dessas manifestações, né, galera pivetada, brincando maneiro pau, e os festivais de quadrilha, toda aquela pomposidade, né, lantejoula aparecendo. Tem um na sua testa, assim, tipo... Eu amo. E aí tinham essas duas imagens, mas assim, não como uma ref direta, porque a gente não tinha nem tanto tempo pra execução, nem pra nada, assim, foi mais como algo que passou ali no imaginário durante as provas, né? Então a gente estava provando e vendo coisas que a gente tinha e associando, assim, ai, massa, esse brilho aqui tem a ver com aquela história lá da capa, né? Será que a gente não investe? E aí a gente foi trazendo também outras imagens, né, de figuras que tem mais aqui pro nosso contexto, como caboclo de lança, que usa uns mantos assim super, né, brilhosos, e aqueles capacetes e tal, parece que ele sai assim da mata com aquelas lanças, não sei, que são fascinantes, né, assim, são de fato para além de tudo, um visual assim muito forte. E aí isso ficou no nosso imaginário um tempo e ficamos provando e vendo o que é que a gente tinha, né? Porque tudo era a partir do que a gente já tinha, assim. Não tinha como estar numa dinâmica assim de ir atrás de várias coisas e tal. E fomos provando, encontramos algumas coisas e aí rabiscando, assim, que é um processo também que nem sempre rola, de estar rabiscando croquis, mas nesse, por acaso, rolou, e aí desenvolvemos esse croquis aqui, eu e a Alessia, e aí trazendo esses refs que a gente estava visualizando durante as provas, mas de uma forma mais sutil, né, meio que reinventando o que seria esse careta, mas que também traz essa informação, assim, meu trabalhador, né, esse macacão. E aí na época eu lembro que eu fiquei muito pirando naquela viagem do macacão Tuti, né, que a galera assim, né, um pessoal aí lá atrás pensou como uma roupa produtivista, né, e aí eram macacões cheios de bolsos, assim, e aí isso foi incorporado, né, na nossa sociedade como de fato uma roupa que a gente chama de workwear, né, que é bem isso, assim, roupa para trabalho. E aí eu lembro que na época isso se associava de alguma forma, assim, ao que o disco trazia também como crítica, assim, desses corpos meio bitolados pelas violências estruturais, né? E aí, mas que mesmo assim articulavam ali na experiência corporal, né, um lugar mais transcendental. No caso dele, né, através da música, e aí eu e Lécia, somamos isso nas camadas visuais. Lembro também que na época eu acho que o bicho trabalhava na prefeitura, e aí tipo de noite tocava nos picos, né? E acho que tinha um pouco a ver com isso, assim, de uma figura que tinha assim uma tripla jornada, que além de trabalhador da cultura, era músico, jornalista e pai, então tipo era uma roupa, né, que você tirava, botava, tinha as coisas da máscara, meio disfarce, mas ao mesmo tempo flertando com isso de um outro espaço, né, de criar um outro espaço, criar um outro momento, assim, um outro tempo. Na época fez muito sentido e é um figurino que eu gosto até hoje. E aí também foi muito massa poder contar nesse momento com a ajuda da Dona Edi, que é uma costureira de Maracatu, que acabou virando amiga e que, nossa, sempre salvou, assim, sempre salva. Incrível. Obrigada, dona Dia. Dona Edi Racional, inclusive vou deixar o contato dela lá embaixo também, né? Porque, gente, Dona Edi abala. Os processos que foram apresentados
Eu acredito que, refletindo assim hoje, de uma forma geral, sobre todos eles, eu percebo que algo em comum, né, os aproxima no que diz respeito à produção, né, ao processo criativo, à realização do figurino. Que eu acho que primeiro, assim, a vontade de fazer, assim, a delícia, né, de querer fazer, e a disposição de criar métodos que viabilizem as produções, assim, entender que não há um método específico, né, embora a gente lute por diminuir a precarização do nosso trabalho, pensando que não só o nosso trabalho, mas o trabalho como um todo, né, dos músicos, enfim, de toda a equipe, né, que geralmente trabalham nessa estrutura precarizada. E aí é muito bonito perceber, longe de querer romantizar a precarização, mas perceber como nesses processos a gente consegue transformar, né, as coisas, consegue fazer mágica mesmo, assim, um esquema de magia pura, conexão mesmo, né, tipo, com as ideias, né, com as propostas, com as pessoas envolvidas principalmente, e com os objetos, né, tem um envolvimento ali, tem uma camada invisível que é articulada e que é de afeto mesmo entre todas essas questões, né? As pessoas, as ideias, os objetos que são empregados. Então muitas vezes a gente tira coisas das nossas vidas, né? Das nossas casas, enfim, até de uso pessoal, para estar incorporando nesses projetos e dando o tom que a gente acredita que ali ele pode acontecer, né, e potencializar, e ser potencializado a partir desses processos. Então, é isso, eu acho que independente de como você faça o processo, seja ele da forma ideal ou não, é muito interessante pensar que a vontade, a disposição, né, e o amor em fazer as paradas de fato transforma e faz com que dali brotem possibilidades inesperadas, mas desejadas acima de tudo, né? Acho que o desejo, né? A intenção, ela chama e ela acontece. É babado. Então, gente, é isso. Obrigado, Chafurdinho. Valeu, obrigado a todos que estão aí, que vieram colaborar, será? Que vieram ouvir, né, perceber, sentir, trocar, enfim, viajar junto. Juntex. Nessa pira aí de entender como que a gente produz esses figurinos pra quem quer que seja. Então, tamo aí, podem chamar mais, entendeu? Chamem pra falar, chamem pra conversar, chamem pra fazer figurinos, pra fazer direção de arte. Vão lá na minha página, catem o que eu tô fazendo, façam seus pedidos e é isso. Beijo. Hasta luego.